Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do rio Jordão, e durante 40 dias esteve no deserto, conduzido pelo Espírito Santo, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada, e passando esse tempo, sentiu fome. O diabo lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu: Nem só de pão vive o homem. O diabo levou a um lugar muito alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra. Ele disse: Eu te darei todo esse poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados, e eu os dou a quem eu quiser. Caso se tu te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: Está escrito: Ao Senhor, seu Deus, tu adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então, o demônio levou a Jerusalém, colocou-o sobre um pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: E ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e ainda, na palma das mãos te levarão, para que tu não tropeces em pedra alguma. Jesus respondeu-lhe: Estás mandado também, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até o tempo certo. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Que a paz de Deus esteja com você e com todas de sua família. No Evangelho de hoje, vimos como Jesus conseguiu superar as tentações através da sabedoria e do conhecimento da Palavra de Deus. Esse Evangelho, ele mostra o início das atividades públicas de Jesus. Ele, tendo sido batizado por João Batista, finalmente recebeu o Espírito Santo para a sua missão. E agora no deserto, ele se confronta com uma proposta de atuação que pretende subverter as propostas de Deus. Queridos irmãos e irmãs, através desse evangelho, vimos que Jesus, assim como nós, sentiu as molduras da tentação. Ele também sentiu a tentação de desviar a missão de Deus e de seguir um caminho humano de êxitos, de aplausos, de poder e de riqueza. No entanto, ele soube dizer não a todas essas propostas que o afastavam do plano de Deus. Existem várias formas de tentação, só que neste evangelho, Lucas nos apresenta 3. A primeira, ela sugere que Jesus poderia ter optado por um caminho de facilidades e de riquezas, utilizando o seu poder divino para resolver qualquer necessidade material. Mas Jesus sabia que nem só de pão vive o homem, e que o caminho de Deus não passa pela acumulação egoísta de bens. A resposta de Jesus cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, sugerindo que o seu alimento não é a sua prioridade, e sim a palavra de Deus. A segunda tentação nos vem mostrar que Jesus poderia ter escolhido um caminho de poder, de domínio, de prepotência, assim como os grandes da terra. No entanto, Jesus soube que esses esquemas são diabólicos e que não entram nos planos de Deus. Por isso, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 3, ele diz que só o Pai é seu absoluto e que não se deve adorar nada mais. E para finalizar, o diabo tenta Jesus mais uma vez e nos mostra que o Messias poderia ter construído um caminho de êxito fácil, mostrando seu poder através de gestos espetaculares e sendo admirado e aclamado pelas multidões, que, claro, estão sempre dispostas a se deixarem fascinar pelo show midiático dos super-heróis. Jesus responde a esta proposta citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, que manda: não tentar o Senhor Deus. Aqui, tentar significa não utilizar os dons de Deus ou a bondade de Deus como um fim egoísta e interesseiro. Por isso, não podemos desistir diante das barreiras e diante das dificuldades que aparecem para nos atrapalhar e muitas das vezes nos desviar do caminho de Deus. Através do Evangelho, sabemos que a travessia do deserto é possível.
e que o Espírito de Deus nos acompanha e também nos apoia. A Quaresma é mais do que um tempo ou um período, ela é um convite a reativar a nossa esperança.